Olá, Prof. Pri por acá, e eu anotei aqui um resumo para você que quer conseguir ter uma boa nota na prova oral de espanhol, tá? Seja ela qual for, seja a prova do CIEL, do CELU, DEL, Duplice, enfim, qualquer prova de espanhol, vai lá chegar uma parte difícil, porque eu já vou adiantar que é difícil, tá? Difícil, que é a parte de argumentação, tá? O que seria essa parte de argumentação? É a tarefa 4, normalmente a última parte da prova de espanhol, onde você vai ter que desenvolver argumentos, ideias, opiniões sobre um determinado assunto. Os assuntos que eles costumam abordar na prova são assuntos assim gerais, mas da modernidade. Então, por exemplo, vou falar aqui para você alguns temas que já apareceram na tarefa 4 para então você argumentar, tá? Já apareceu, por exemplo, o uso de tecnologias por crianças. Você vai ter que responder 3 perguntas sobre esse assunto. Reciclagem, alimentação vegetariana, uso de animais em pesquisas científicas já apareceu. Já apareceu sobre emprego e vocação. Já apareceu também sobre compras compulsivas na internet. Enfim, vários assuntos da atualidade que você tem que saber sobre esse assunto e então argumentar, tá? As perguntas que costumam fazer aí na tarefa 4 de argumentação são assim: qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda com isso? O que você sabe sobre isso? Como é no seu país essa questão? Que soluções você poderia dar para isso? O que você sugere para melhorar? Enfim, então são perguntas de caráter altamente argumentativo, onde você vai ter que pensar, refletir e então falar. Só que se você não fizer isso antes, ou seja, durante a sua preparação, vai chegar na hora da prova, vai engasgar, vai travar, vai esquecer, vai ficar nervoso. Então você precisa estudar antes, praticar, então chegar na hora da prova fluente, como se você já soubesse o que vai acontecer, porque na verdade você já sabe o que vai acontecer, você não sabe qual é o assunto que vão perguntar. Mas se você fizer o estudo correto e a prática correta, a prova não vai te pegar de surpresa, você vai saber desenvolver seu argumento da forma adequada e correta, tá bom? E o que seria a forma adequada e correta? Como eu sempre falo, já falei em outros vídeos aqui, você para a prova oral precisa ter bom vocabulário, um vocabulário bem variado e bem correto. Isso significa que você precisa saber o que está dizendo e não dizer em português, né? No nosso caso. Então você precisa ter esse vocabulário adequado. Você precisa ter excelente pronúncia, tá? Para nível B2 ou níveis mais avançados, você precisa dominar a pronúncia. O que significa isso? Saber como se pronuncia cada letra, saber o som correspondente de cada letra. A, B, C, todo o alfabeto, tá? Em espanhol, não varia muito, cada letra ele tem o seu som fixo, não é como no português, por exemplo, que a gente escreve leite e diz leite. Em espanhol, esse leite, la L, la L, la E, la E, la che e la E, entendeu? Então você tem que pronunciar cada sonzinho de forma correta. Para estudantes de nível B2, isso já deve ser um assunto superado, deve sair naturalmente os sons, tá? E por último, você precisa da correção gramatical. Saber usar os artigos, saber usar os pronomes complementos, saber conjugar os verbos, as preposições, formar as frases em espanhol na estrutura gramatical correta, tá bom? E no caso da tarefa 4, que é a tarefa argumentativa, você vai ter que organizar as ideias, tá? Você vai ter que ter informações, tem que ter um arquivo de informações, tá? Para argumentar, como é que se argumenta, melhor dizendo? Como é que você desenvolve uma argumentação? Existem várias formas de desenvolver argumentações, tá? Você pode desenvolver uma argumentação a partir de uma informação que você tenha. Você pode desenvolver uma argumentação a partir de um dado, né? Um dado de estatística, um dado numérico mesmo, ou a partir de uma experiência. Então, por exemplo, o assunto lá que você tem que argumentar na prova de espanhol é ensino à distância. Qual é a sua opinião que você sabe tudo sobre ensino à distância? Né? Então, você pode argumentar, por exemplo, a minha opinião é que o ensino à distância é melhor do que o ensino presencial.
Então, como é que você vai argumentar sobre esse assunto defendendo o seu ponto de vista? Você pode trazer informações. Por exemplo, 50% das pessoas que decidem aprender pela internet ou de forma online, enfim, à distância, tem sucesso aí no seu aprendizado. Ou você pode dizer, por exemplo, uma informação. No Brasil hoje, a maioria das pessoas está aprendendo mais porque adotaram o ensino à distância. Ou você pode argumentar a partir de uma experiência sua ou de alguém que você conheça, usando isso na prova. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela era bem resistente a aprender online, mas hoje ela adotou esse sistema de aprendizado à distância e ela tá super inteligente, ela tá aprendendo mais rápido, ela tá aprendendo melhor, entendeu? Então você pode usar essas 3 linhas de argumentação, tá? Para te ajudar na prática da argumentação, eu vou deixar aqui, depois do meu vídeo, uma locução, tá? Você vai ouvir a voz de uma locutora lendo um texto, tá? Então você vai ouvir esse texto, vai saborear esse texto, vai digerir esse texto da seguinte forma, tá? Você vai colocar o fone, faça isso com fone, porque é muito importante para a sua compreensão, para a compreensão. Se você não entende o que ouve, você não vai memorizar palavras, você não vai decorar palavras para depois falar. Então tem que treinar muito a compreensão, tá? Coloca o fone e ouve o texto para matar a curiosidade, para você quebrar o gelo mesmo, para você ir ali entendendo aos poucos de que se trata o assunto. Aí você ouve pela primeira vez. Depois de ouvir o texto, reflita, mas reflita com um caderno. Escreva o que eu aprendi desse texto. Escreva todas as informações que você conseguiu entender, que são novas para você, tudo que possa enriquecer o seu argumento, sem ouvir de novo. Você ouviu ali e agora vamos fazer uma prática de compreensão. Você vai anotar tudo que você entendeu, todas as informações que esse áudio do texto te trouxer. Aí você vai ouvir de novo esse mesmo áudio aqui de texto, né, com a leitura do texto, e vai anotar as palavras que são muito novas para você, palavras muito diferentes, palavras do espanhol que você não conhecia. Você vai anotar essa palavra, com isso vai estar treinando compreensão e ortografia, para ver se você escreveu a palavra que ouviu da forma certa. Procure essa palavra no dicionário, corrija, se for o caso, né? Se você anotou errado, corrija essa palavra, anote o significado e anote uma frase de exemplo aí para você não esquecer o uso dessa palavra, tá? Aí depois que você ouvir esse áudio pela segunda vez, ouça pela terceira vez, colocando pausas e repetindo o que você acaba de ouvir. Você pode repetir literalmente, né, o que a pessoa disse, a locutora no caso, né? Você vai repetir o que ela disse, ou você também pode repetir com as suas palavras. Então, ali no áudio ela falou: reciclar é muito importante para o meio ambiente, porque assim os recursos não se vão agotar. O pessoal falou isso no texto. Aí você repete ou tal qual, exatamente como ela falou, ou com as suas palavras. Bueno, já escutei sobre a importância del reciclaje para o meio ambiente. Entendeu? Assim você vai, de alguma forma, dialogando com o texto, tá? Você pode escrever o resumo do que você ouviu, isso para argumentação é muito importante, pode resumir por parágrafo, entendeu? Então, todos esses exercícios de ouvir, ler, escrever, praticar, repetir, falar, é o que vai fazer com que você, na prova oral, consiga se desenvolver de forma natural. Não vá para a prova oral sem fazer isso antes, porque você vai ter que refazer a prova, você vai ficar nervoso ou nervosa, entendeu? Vai gaguejar, vai travar. E fluência também é algo que conta pontos, sim, para a prova oral, tá bom? Então faça isso. Pega o fone, anote aí esse passo a passo que eu acabei de te ensinar. Ouvir o texto com fones. Ouvir o texto sem ler o texto. Ouvir o texto e repetir. Ouvir o texto e procurar as palavras no dicionário. Faça essas práticas ouvindo e ouvindo. É a repetição que vai fazer com que você memorize mais palavras. É a repetição que vai fazer com que você fale de forma fluente e natural. É a repetição que vai fazer com que você absorva
a forma correta da gramática do espanhol, tá bom? Então, depois desse vídeo, você se prepare então aí com o seu caderno para fazer essas práticas e ouvir a leitura desse texto, tá? E eu quero te dizer que eu tenho um curso, completo, com vários áudios como esse, com outros assuntos para você treinar a sua compreensão e fazer todo esse processo que eu acabei de ensinar aqui para vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui no link, o link desse curso aqui na descrição do vídeo. Então, para você conhecer um pouco mais sobre esse curso, se você clicar no link, vai ter um vídeo explicativo ali com mais detalhes, tá, desse curso. Então, se você se sente muito inseguro, com medo da prova oral, é esse curso que vai ajudar você a acelerar o seu aprendizado e a memorizar palavras e a treinar, assim, ao ponto de você chegar na prova já sabendo o que fazer, já sabendo o que vai acontecer. Tá bom? Então, eu te convido para vir fazer parte desse curso da Profipri, que é um curso novo, é um curso com convidados, com locutores nativos, você vai escutar argentinos aí falando, lendo os textos para você, então realmente você vai aprender o espanhol aí bem natural, tá bom? Então, agora o que você tem que fazer primeiro é colocar o fone, pegar o caderno e fazer a sua prática com o texto, tá bom? Espero que você goste, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu, qual é a sua dificuldade, o que você gostou desse vídeo, tá bom? Um beijo e a praticar. Hola, querido estudiante, querida estudiante. Ese es un texto de nivel avanzado, para que te desafíes a sumergirte en contextos más difíciles, estés en contacto con estructuras gramaticales complejas y no pierdas el contacto con el idioma. Entonces, constancia, concentración y a escuchar el audio. Texto 3, nivel difícil, artículo. ¿Cuántas horas tengo que dormir? Esta es una de las preguntas que con más frecuencia nos hacen tanto dentro como fuera de la consulta. Las horas de sueño necesarias dependen tanto de parámetros fisiológicos genéricos como parámetros individuales, y se ve influenciada directamente por los hábitos sociales a los que estamos sometidos, turnos del trabajo, responsabilidades domésticas y familiares, estilo de vida. Debemos saber que las horas de sueño van cambiando a lo largo de la vida. Los cambios más importantes se producen en la infancia y en menor medida durante la adolescencia, para pasar a variar poco durante la vida adulta y volver a presentar modificaciones importantes durante el envejecimiento. Así, pues un recién nacido sano duerme unas 16 horas al día y al año de vida el sueño dura unas 14-16 horas. En los años de la infancia, el sueño es de unas 11-12 horas nocturnas, para alcanzar en la adolescencia el patrón que se mantendrá durante la vida adulta y que oscila entre 7 a 9 horas por noche. A medida que nos vamos haciendo viejos, dormimos menos. Se ha demostrado que a partir de los 50 años se empiezan a perder 27 minutos de sueño por decenio de vida. Por otro lado, cada persona considerada de forma individual necesita unas horas determinadas de sueño que le permiten mantener una situación de vigilia adecuada, tanto física como psíquicamente. Todos conocemos en nuestro entorno personas que necesitan tan solo 4 o 5 horas de sueño, mientras que otros no son personas, sino duermen 9 o 10 horas. Existen ejemplos en la historia de personajes famosos anclados en ambos extremos. Napoleón, por ejemplo, decía dormir unas 3 o 4 horas, porque opinaba que solo los tontos y los enfermos necesitan más. Mientras que en el polo opuesto, Einstein dormía más de 10 horas al día. Lo que está ampliamente demostrado es que existen considerables diferencias en la duración del sueño de cada individuo, con personas que presentan un patrón de sueño corto. Duermen diariamente 5 horas o menos. Sujetos con patrones de sueño largo duermen 9 o más horas cada día, y sujetos con patrón de sueño intermedio duermen entre 7 o 8 horas diarias. A su vez, estas diferencias están sometidas a factores externos, como los horarios de trabajo, escolares, tiempo de ocio, etc., que dan lugar como norma general a una reducción de sueño sobre nuestro patrón tipo.
Normalmente, si de algún sitio hay que conseguir horas para alcanzar nuestros objetivos laborales, familiares o de ocio, no dudamos en conseguirlas a costa de las horas de sueño. Algunos autores se han referido a dicha restricción que voluntariamente imponemos a nuestra duración del sueño como insomnio normal. De lo dicho anteriormente, concluimos que no hay un patrón de oro sobre las horas exactas que una persona debe dormir para mantener una adecuada salud y un bienestar psicosocial adecuado. Parece que una buena aproximación a ello sería observar las horas que dormimos cuando nos despertamos espontáneamente, sin despertador, en unas condiciones confortables y sin factores de estrés. En cualquier caso, el número de horas de sueño es un parámetro individual que debemos fijar tras una profunda reflexión personal sobre nuestra situación de salud, nuestra edad, nuestras necesidades sociales, de tal manera que nos permita llevar una vida feliz y productiva, sin culpabilizarnos por dormir poco o mucho, igual que no nos culpamos por tener los ojos azules o marrones. Si no somos capaces de establecer cuál es nuestro patrón fisiológico de sueño o vemos que éste está desvirtuado por defecto o por exceso, podemos acudir a un especialista en sueño que nos ayudará a fijar unas pautas adecuadas y realistas de descanso.